Aleluia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você nessa manhã abençoada de quarta-feira. Esse é o nosso devocional, é o pão quentinho chegando até você para trazer uma palavra do Senhor ao seu coração, para ser uma voz aí da parte de Deus, para abençoar você, para edificar a sua fé, para alimentar a sua fé nessa manhã com algo aí da parte do Senhor, como nós fazemos todas as manhãs, não é verdade? Esse é um dia abençoado que o Senhor fez para você, um dia que o Senhor fez para te fortalecer, te abençoar, te enriquecer, te alegrar, né? Para que você experimente do amor dele, experimente da presença dele, que certamente já está aí disponível para você. Amém? Aleluia? Tomando aqui um cafezinho. E para você que vai chegando aí, muito bom dia, seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Como você sabe, enquanto nós falamos aqui, você pode curtir aí, né, o coraçãozinho e compartilhar também essa live aí com pessoas que você queira abençoar nessa manhã. Eu tenho uma palavra da parte do Senhor aqui, que me abençoou nessa manhã e eu quero compartilhar com você, né? Como você sabe, nossa intenção aqui nas manhãs é compartilhar aqui com você aquilo que o Senhor fala ao nosso coração, ao meu coração. E, então, reproduzir isso, multiplicar isso, abençoando você aí. Eu espero que aconteça isso nessa manhã em nome do Senhor Jesus. Amém? Você seja edificado aí enquanto nós compartilhamos. Aleluia. Glória a Deus. Para você que já chegou, muito bom dia, muito bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Ok, Gleiton, Baruque, bom dia, Baruque, já está aqui como sempre, aleluia, no pé do eito, como diz o outro. Vanderleia, paz, bom dia, minha querida, Deus te abençoe. Lucélia, bom dia, graça e paz. Josiel, bom dia, meu querido, aleluia. Estivemos juntos ontem lá em Florianópolis. Maurício, bom dia, Maurício, homem de Deus. Irmã Lindalva, graça e paz, minha querida, bom dia. Bom dia, Tanisa, graça e paz. Graça e paz, Ruth, Sinop, aleluia. Estamos aí. Que bênção, glória a Deus. Sejam muito bem-vindos essa manhã e que o Senhor fale ao seu coração através dessa palavra. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos pedir para o Senhor falar conosco. Quero te lembrar nessa manhã, o Senhor te ama, o Senhor te ama. Você já lembrou disso nessa manhã? Você já falou para você nessa manhã essa verdade? O Senhor ama você, o Senhor ama você, essa é a verdade. Então assim, se você não falou isso para ti ainda, fale, lembra isso, lembra, porque às vezes você já lembrou que você tem conta para pagar hoje, você já lembrou os desafios que estão diante de você hoje, não é verdade? Mas esqueceu às vezes de lembrar o quanto o Senhor ama você. Pastor, por que você está falando isso? Eu sei, irmão, por experiência própria, meu amigo. Eu levanto às 5 da manhã, você sabe, né? Porque o pão a gente prepara antes, para servir depois. Então, esse meu tempo com Deus aqui começa bem mais cedo do que esse horário aqui, né? E eu vou lhe falar, quantas vezes, quando o celular desperta ali, se eu não vigiar minha mente, meu coração, os primeiros pensamentos já vão lá nas demandas, entende? Nas preocupações, nas questões, você entende? Ainda mais a gente como pastor, né? A gente não vive só a vida da gente, a gente vive a vida de centenas de irmãos, né? No caso aqui, nosso, na Grande Florianópolis, mais de 300 pessoas. Então, assim, e quantas histórias, entende? Então, é o filho de uma irmã que está no hospital com a perna quebrada, entende? É o irmão que está doente, é o outro que o casamento, é o outro que está desempregado, é o outro que está isso, é aquilo, mil histórias ao mesmo tempo. Então, as demandas todas. E aí, pastor? Pois é, se você não cuida, o seu coração vai lá na demanda, vai lá no problema, e já começa ali, já começa se alimentando, entendeu? Dessas demandas. E não deve ser assim, entende? Ao contrário, você deve alimentar-se da verdade do Evangelho. Qual é a verdade do Evangelho? Mais básica de todas. Deus amou o mundo de tal maneira. Você está no mundo
entendeu? Então você é alvo desse amor. Você é alvo desse amor que já foi provado lá na cruz. Deus amou você. Deus ama você e provou esse amor quando Ele pagou o preço no meu e no seu lugar lá na cruz do Calvário. Simples assim. Lembra que a notícia mais importante da sua vida, sabe, não são as demandas. A notícia mais importante da sua vida é o tamanho do amor que o Senhor tem por você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Bom, vamos orar nessa manhã, pedir para o Senhor falar conosco? Porque, como eu sempre falo para ti, o que eu tenho para te dizer não faz muita diferença, não. Porque não tem nada novo, entendeu? Não tem nada novo. São quantos mil anos que já está escrito aqui, então não tem nada novo. Mas torna-se novo quando o Espírito transmite vida. Entende? Quando a revelação no seu coração, aí torna-se novo. E aí alimenta, fortalece, enriquece. Entendeu? Vamos pedir ao Senhor, vamos orar. Pai, nós oramos essa manhã abençoada de quarta-feira, esse dia que o Senhor fez para nós. Como o Senhor é bom. Meu Deus, não há nada, não havia nada que nós pudéssemos fazer, Senhor, para fazer o sol nascer. Senhor, não tinha nada que a gente podia fazer, Senhor, para fazer a terra girar ao redor do seu eixo e as coisas estarem todas aí em ordem. Mas o Senhor fez, o Senhor cuida, o Senhor faz. Oh Deus, o Senhor nos dá mais um dia de vida, mais uma oportunidade de viver na Tua presença, desfrutando de tantas coisas boas que o Senhor tem proporcionado para nós. E nessa manhã nosso coração é grato ao Senhor. Ó Deus, e nosso coração está aberto para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Ó Deus, nesse dia, sobretudo nesse momento em que vamos aqui compartilhar a Tua palavra, nos dê revelação da Tua palavra, Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento, tira as escamas dos nossos olhos, faz queimar o nosso coração com o poder, com a vida contida na Tua palavra nesse dia, Pai. Eu oro, abençoando cada um que está comigo aqui nessa live, aqueles que vão ainda se conectar, Senhor, que Teu Espírito edifique cada coração nessa manhã. É o que eu oro, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, querido? Bom, como eu te falei lá no começo, se você puder, enquanto eu compartilho aqui, ó, já clica no aviãozinho aí, coloca essa live para chegar aí nos seus contatos, né? Para que as pessoas possam ser também edificadas por aquilo que Deus tem nessa manhã para liberar pela palavra, ok? Então, bom, enquanto isso, eu já vou compartilhar com você Romanos capítulo 1, os versos 16 e 17. Paulo diz assim, ó: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, ou seja, no evangelho, porque no evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Sabe, queridos, essa expressão aqui que Paulo usa, ela é revolucionária e ela foi motivo de muita coisa na vida da igreja. Sabe, quando essa verdade, quando o Espírito trouxe a revelação dessa verdade ao coração de homens de Deus ano passado, muita coisa aconteceu. Quando entendeu-se que, a justiça é pela fé. A justiça de Deus alcança-se por meio da fé. É pela fé que o justo vive, não é? Isso revolucionou, por quê? Porque as pessoas eram presas, não é? Num cativeiro de práticas, né? De práticas religiosas, tentando agradar a Deus por meio de rituais, né? Por meio de rituais e de coisas que não tem nada a ver com o evangelho, né? Tipo, paga uma promessa, caminha de joelho, não sei quantos degraus, e faz isso, faz aquilo, né? Mas de repente caiu a ficha. Peraí, a justiça é pela fé, não é pelas obras, é pela fé que você alcança a justiça, né?
Mas esses textos aqui, esses 2 versos de Paulo, ele coloca algumas coisas muito poderosas. Primeiro ele coloca assim, ó, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho. Pelo contrário, eu creio no Evangelho. Eu creio. Porque você pode ver que no texto ele coloca, eu não me envergonho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder para aquele que crê. Ou seja, você tem duas atitudes possíveis aqui, no mínimo, com relação ao Evangelho. Você pode envergonhar-se do Evangelho ou você pode crer no Evangelho. Aí você fala, pastor, mas imagina, quem que envergonharia-se? Quem se envergonharia do Evangelho? Né? Como assim envergonhar-se do Evangelho? É óbvio que tem aquele aspecto prático, né? de envergonhar-se, de crer em Jesus, de envergonhar-se de ser crente, enfim, pode ter esse aspecto aí, mas não era aí que eu queria focar com você, até porque eu vejo que não é esse o alvo desse texto aqui. Não é esse o alvo. É assim, ó, muitas vezes você é tentado a, entre aspas, envergonhar-se do Evangelho, porque assim, o Evangelho são as boas novas, não é verdade? É a boa notícia de que na cruz Cristo levou a sua doença. Na cruz, Cristo levou a maldição que estava sobre você, sobre a sua família, sobre a sua história. É verdade? Que na cruz, Jesus já levou o castigo que você merecia, que você deveria levar, já foi colocado sobre Jesus. É verdade? Já foi colocado sobre ele. Na cruz, Deus cobrou a dívida que nós tínhamos para com ele. Ele mesmo pagou a dívida que a gente tinha para com ele, lá na cruz. Entende? Só que, quando Paulo fala aqui, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Sabe por quê? Porque, assim, a questão do envergonhar-se, né? Quando seria possível envergonhar-se do Evangelho? Fiquei meditando aqui de manhã. Sabe, às vezes é possível você, entre aspas, envergonhar-se do Evangelho quando as boas novas, né? Quando você olha para a sua vida e parece que as boas novas, elas não estão acontecendo, não são reais, né? Quando parece que assim, você está acreditando numa coisa que, sei lá, isso não funciona. Entende? Existem tempos da sua vida em que parece que assim, você está crendo num negócio que, cadê o resultado dessa fé? É a hora que muitos envergonham-se do Evangelho. Se envergonham do Evangelho e deixam de crer. Porque uma possibilidade é você crer e apropriar-se do poder, experimentar o poder que salva. Que salva não só do inferno, mas que salva das lutas aí que você está enfrentando, que salva das enfermidades, que salva das demandas financeiras, da falência, da tribulação dentro de casa, enfim, tantas coisas das quais você precisa ser salvo. Então, a fé, crer no Evangelho te salva, entende? Te salva. Mas existe o outro lado da história também, a possibilidade de, por não ver, né, o Evangelho acontecendo, as promessas, as palavras acontecendo, você envergonhar-se de admitir que acredita, entende? E por um momento você deixar de acreditar. E é o que Paulo está colocando aqui. Eu não me envergonho. Por que ele diz eu não me envergonho? Porque tinha gente que se envergonhava. Entende? Tinha os que se envergonhavam do Evangelho. Se envergonhavam das boas notícias. Uau, como assim? Por que alguém poderia envergonhar-se das boas notícias? Porque são boas notícias. Não é verdade? Deveria ser só fonte de alegria. Eu vou te falar, é possível envergonhar-se das boas notícias quando você olha para a sua vida na prática e não vê essas boas notícias sendo expressas, experimentadas por você. É a hora que você fica com vergonha de admitir as boas notícias para alguém que está olhando para você e está vendo que as boas notícias não estão acontecendo na sua vida. Entendeu? Essa é a questão. Agora, segue aqui comigo. Ele diz, né, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que
crê. Olha isso. O poder de Deus está disponível para quem, irmão? Para quem o poder de Deus está disponível? Para aquele que crê. E a salvação aqui não é só salvação do inferno, é preservação, é livrar, é preservar. Entende? Vai para além da salvação. É poder de Deus para livrar você também, para preservar você no meio da tempestade, no meio da tribulação, no meio de seja lá o que for que você está enfrentando. Pois é, o poder de Deus está disponível para alcançar todas as áreas da sua vida. Basta que você creia. Basta que você creia de que aquilo que Deus disse é verdade, de que as boas novas são verdade. Entende? Que a boa nova é real, é verdade que Deus disse. O que Deus disse é verdade, ainda que eu não sinta, ainda que eu olhe e eu não experimente. Entende? Se Deus falou, é verdade. Entende? Esse é o coração. Essa deve ser a posição. Agora ele diz, olha, porque nele, no Evangelho, né, então, se descobre a justiça de Deus. Justiça que é aprovação. Então, através do Evangelho, você conhece, fica revelado com base no que é que Deus te aprova. Com base no que Deus aprova a mim e a você. Será que é com base nas nossas obras? Você entende? Será que é com base nos nossos acertos? Ainda que eles são importantes. Ninguém ganha nada errando. Tá me ouvindo? Escreve isso aí num papel bem grande, cola na parede. Ninguém ganha nada errando. Ninguém ganha nada pisando no tomate. Então não pisa no tomate. Entende? Não escolha fazer errado. Entende? Mas lembra, a justiça de Deus é revelada, sabe como? No Evangelho de fé em fé. E eu achei maravilhoso essa expressão aqui, estava pensando nessa manhã, que é de fé em fé. E aí quando você vai ver lá o original, esse de fé é a partir de, ir de um ponto para o outro ponto. E aí é onde eu quero chegar com você nessa manhã. Sabe o que Deus quer fazer contigo? Deus quer te levar de um ponto de fé onde você está para um novo ponto de fé. Deus quer te levar de uma experiência para outra experiência. Deus quer te levar de um nível para outro nível. Entende? De um nível de revelação, de entendimento para outro nível. Entende? Essa a vida do justo. Essa é a vida do justo, irmão. Às vezes você fala, pastor, por que a gente parece que nunca, assim, você vence todas as lutas, né? Parece que nunca chega num ponto onde não tem nada, nenhuma demanda acontecendo. Sempre tem alguma coisa. Por que sempre tem alguma coisa? Porque sempre tem um desafio que exige fé. Não é verdade? E eu estou falando aqui, não estou falando de coisas ruins, não. Estou falando do desafio do crer, né? Então, assim, nós somos sempre desafiados a crer, né? Sempre desafiados a crer. Para quê? Para sermos levados a outros níveis de fé. Outros níveis de fé. Ontem eu estava numa reunião, né, ali de comunhão ali das células, e aí conversando com um jovem, e foi uma conversa muito gostosa, porque ele me perguntou, pastor, assim, qual foi assim, a sua maior experiência com Deus, assim, sua maior experiência sobrenatural? E aí, na hora eu pensei, uau, irmão, difícil essa pergunta, porque depois de tantos anos servindo ao Senhor, são tantas experiências, meu Deus do céu, que é difícil você eleger uma mais, né? Aí eu falei para ele, olha, eu vou te falar a primeira que eu lembro, a primeira marcante, e vou falar também aqui a última marcante, ok? Porque é difícil eleger alguma coisa, né? Mas eu estava contando para ele lá, do lado do princípio da fé, né? Da experiência poderosa que eu tive, ok. E aí, eu aqui compartilhando contigo, imaginando, se eu tivesse ficado lá, entende? Se eu tivesse ficado lá, se aquela fosse toda a experiência que eu tivesse com o Senhor, meu Deus, tinha perdido tanto, porque Deus tinha tanto mais, porque foram tantas bênçãos,
Foram tantas bênçãos, são tantas ocasiões onde o amor, a bondade, a fidelidade, a misericórdia, o perdão, a graça de Deus foi manifestada na minha vida, eu pude experimentar, entende? Que, meu Deus, se eu tivesse ficado lá na origem da história, permanecido naquela experiência lá, teria perdido muito. Entende? Teria perdido muito. Então, é assim na minha vida e na sua vida também. Às vezes você fala, por que eu não fiquei com aquela experiência lá do encontro com Deus? Ah, então quando eu saí do encontro com Deus, parecia que o mundo era um mar de rosas. Por que você não ficou só com aquela experiência? É porque sua vida seria limitada, entende? Nós somos levados, né, a descobrir, nós descobrimos a justiça de Deus de fé em fé, exercendo fé, entende? Então você derruba esse gigante, é igual Davi, lembra de Davi? Lembra quando Davi chega para enfrentar o gigante lá, Golias? O que ele fala para Saul? Olha, rei, um dia eu estava cuidando das ovelhas do meu pai e veio um leão e arrebatou um cordeiro e eu fui para cima dele. E aí eu descobri que a unção que Deus tinha dado para mim me capacitava a matar o leão. E aí eu matei o leão. Aí outro dia veio o urso. Bom, o urso é maior do que o leão, né? É um bicho grande também. E aí veio o urso e arrebatou um cordeiro do rebanho. E aí eu fui para cima do urso. E sabe o que aconteceu? Eu matei o urso também. Eita, olha isso. De fé em fé. Então, ele descobriu aqui que quando apareceu o leão, o que ele descobriu? Exerceu fé e matou o leão. Uau! Aleluia! E aí, pastor? Ele podia ter colocado uma faixa de o sublime matador de leões e se assentado no trono, lá no trono das ovelhas e falado agora, ovelhas, né? Agora aqui me reverenciem porque eu sou o matador de leões. Não, veio o urso. E o que Davi descobre? Uau, agora ele vai ser levado desse nível de fé aqui para esse outro nível de fé aqui. Agora ele vai aprender que pela fé ele também mata ursos. Também mata ursos. Aí vem o urso, ele dá-lhe no urso. Matou o urso. E aí, pastor? Ele podia dar-se por satisfeito. Entende? Deus podia também deixar Davi lá em paz. Amém, que legal. Você já descobriu que tem poder sobre você, você já matou até um urso. Que ótimo. Mas não, mãe. Um dia, desavisadamente, ele está lá, ele foi lá no arraial e quando ele menos espera, me aparece um gigante cuspindo idiotices na cara de todo mundo, blasfemando o nome de Deus, desdenhando do povo do Senhor, entende? E aí que agora Davi, ele vai ser desafiado, né, a ir a um novo ponto de fé. Então, você nota que ele sai daqui de baixo, ó, e mata o leão. Aí ele sai do nível do leão e mata o urso. Aí agora ele está diante do gigante. E agora, pastor? Pois é de fé em fé. Você teve fé para matar o leão? E funcionou, não funcionou? Aí você teve fé para matar o urso e funcionou, não funcionou? Pois é, agora você está diante do gigante. Por que seria diferente? Entende? Deus diminuiu porque o inimigo aumentou? Porque às vezes de uma hora para outra, meu Deus, aumenta. Ai, meu Deus, eu nunca tive tanta luta igual agora. Oh, meu Deus. Pois é, mas Deus encolheu porque as lutas aumentaram? Entendeu? Cadê o Deus que te deu vitória sobre o leão? Cadê o Deus que te deu vitória sobre o urso? Ele tirou férias? Não, irmão, ele está aí, à sua disposição. Entende? E eu vou te falar, o que te dá acesso ao poder que te levou a vencer as coisas que você já venceu? A fé. A fé. Você só precisou crer. Você precisou crer. Crer no Evangelho. Crer na boa notícia. Crer que, mesmo diante de um gigante que fica cuspindo afrontas à sua cara, há um Deus que provou que ama você. E que lá na cruz pagou o preço. Inclusive para arrumar essa bagunça que você arrumou.
para sua vida muitas vezes. Entendeu? A graça de Deus disponível para você. Acredite. Entende? Acredite. Nós descobrimos a justiça de fé em fé. Entende? Exercendo fé uma vez após outra e mais outra. Essa é a questão. Essa é a verdade. Sabe, eu vou lhe falar, eu fiz esse ano 45 anos. Graças a Deus. Aleluia. Já vivi um tanto bom. Imagino que se Jesus não voltar, tenha ainda pelo menos, sei lá, uns 40 pela frente. Entendeu? Uns 40. Se Jesus não voltar. E aí? Pois é, mas vou ter muita oportunidade de subir os degraus da fé. De fé em fé. De um nível de fé para outro nível maior de fé. Entende? E eu vou te falar aqui, eu sinto meu espírito aqui. Sabe? Olha aqui. Sabe o que você está enfrentando aí? A oportunidade de crescer em fé. Ir para outro nível de fé. Entende? E descobrir que Deus não diminuiu de tamanho porque seu gigante aumentou. Entende? Deus não diminuiu de tamanho porque as coisas agora ficaram mais difíceis do que eram. Ah, meu Deus, agora ficou mais difícil, ficou mais complicado ainda. Então olha aqui para mim, deixa eu te dar uma boa notícia. Você vai experimentar mais poder de Deus ainda. Você vai experimentar mais ação de Deus na sua vida ainda. Você vai experimentar ainda mais da justiça que provém da fé. Você vai ver que você é justo não porque você é maravilhoso e você faz as coisas direitinhas e etc e tal, ainda que você deveria fazer tudo o máximo direito que você puder. Mas a justiça é pela fé. É porque você creu. Então olha aqui para mim. Sabe o que vai acontecer na sua vida hoje? Você vai crer. Tá me ouvindo? Vamos fazer um combinado? Você vai crer hoje. Você vai crer. E sabe o que vai acontecer? Você vai experimentar. Você vai desfrutar de um novo nível de fé. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser levado a um novo nível de revelação da justiça de Deus. Você vai experimentar um novo nível de fé que você nem achava que você poderia experimentar, mas que Deus sabe que você pode experimentar porque Ele mesmo preparou para você. E Ele termina dizendo, o justo viverá por fé. Sabe o que é esse viver aqui? É estar ativo, é potente, é eficaz. Olha aqui. Sabe o que te faz potente? É a fé. Sabe o que te faz eficaz? É a fé. Sabe o que te faz ativo? É a fé. Tá me ouvindo? É a fé. É a fé. Então olha aqui. Se levante em fé hoje. Nessa manhã, se levante em fé. Se levante. Você está sendo chamado por Deus. Olha aqui, eu sinto isso no meu espírito. Você está sendo convocado por Deus a um nível maior de fé. É isso que está acontecendo contigo. Às vezes você fala, não sei o que está acontecendo comigo, não sei por que essas coisas, essas lutas. Eu entendo desses questionamentos, porque eu também, quantas vezes, já me fiz. Entende? Pois é, a resposta está aqui na palavra. Sabe por quê? Essas lutas são uma oportunidade para você avançar para um nível maior de fé, de convicção, de que Deus te ama tanto. Ele é presente e aquilo que Ele falou para você, Ele é fiel para fazer. E Ele vai fazer. Está me ouvindo? Ele vai fazer. Deixa o Espírito Santo fazer isso crescer dentro de você. Eu sinto meu espírito que quando nós compartilhamos aqui, o teu espírito é movido. A fé está movendo aí dentro de você. Entende? Porque é o Senhor te levando para novos níveis. Entende? Você vai crescer em fé. Você vai crescer em fé. Vou lhe falar. Olha aqui. E eu termino com isso. A gente ora. Porque já deu meu tempo aqui, meu Deus do céu. Olha aqui. Vai chegar um dia que nós, eu e você,
todos nós aqui, enfrentaremos alguns gigantes tão grandes. E assim, a gente vai enfrentar eles assim, como quem tá chupando cana. Entendeu? Tipo assim, estamos comendo um pão quentinho com manteiga e um café. E as pessoas vão olhar e vão falar, meu Deus, como é que tem coragem? Que loucura! Meu Pai do céu! Mas para você não vai ser algo espantoso. Sabe por quê? Porque você já subiu degraus anteriores. Quer um exemplo? Vou terminar com um exemplo. Olha aqui. Você aí, ô videriano, que acompanhou lá a pastora Luísa construindo a arena lá em Goiânia. Irmão, o pastor Luiz derrubou um prédio. O prédio top, porque Deus deu uma palavra para ele e para o presbitério lá, e eles botaram o prédio no chão e levantaram uma arena com o dobro da capacidade, né, do que tinha, custando assim dezenas de milhões de reais, entende? E aí, pastor? Pois é, rapaz, eu confesso para você, quando eu vi, eu me lembro que eu estava lá em Goiânia, né, em reunião, e quando ainda estava no processo de derrubar o prédio, e eu me lembro de olhar pelo vidro, né, a sala do pastor Luísio, antigamente tinha uma abertura assim, né, que era vidro, que você via o auditório lá, via o prédio. E eu me lembro de estar lá na sala do pastor e olhar lá as máquinas lá assim, cavucando tudo, tipo assim, que é trem arrebentando com tudo, desmanchando, e eu olhar aquele e pensar, meu Deus do céu, Espírito Santo, que coragem de fazer um negócio desse, né? Mas por que para mim é assustador? É porque eu ainda tenho muitos outros degraus de fé para subir, para chegar numa posição dessa, aonde eu peitaria assim, um desafio imenso, entende? De construção e tal, para né, para enfrentar um negócio desse. Ainda tem muitos degraus para subir. Mas por que o pastor, assim, peitou assim, bem de boa e inclusive venceu? Porque já está tudo pronto, está tudo feito e já está tudo pago. Entende? Por quê? É porque ele subiu degraus anteriores. Entende? Sabe aqui para mim, eu e você estamos destinados a viver coisas assim também, não exatamente construir uma arena, né? Mas assim, para nós termos fé, para darmos respostas a Deus, fazermos algumas coisas, darmos algumas respostas, tomarmos algumas atitudes que pessoas olharão para você e para mim, vão falar assim, meu Deus, que coragem, como é que tem essa coragem? Meu Deus do céu! Mas sabe por que nós teremos essa coragem? Porque nós teremos dados passos anteriores. Entendeu? Então, assim, os passos que você deu até aqui, sabe? Esses passos que você deu até aqui são parte do caminho, do processo que estão te levando para passos tão grandiosos, tão poderosos, que hoje você nem acredita. Você não acredita que você vai ser capaz de fazer as coisas que você vai fazer. Entende? Mas eu vou te falar, olha aqui para mim, só continua dando os passos. Entende? Só continue dando o próximo passo de fé. Entende? Só se preocupe com o próximo passo. Entende? Não se preocupe com o 10º lá para frente. Não. Se preocupe com o próximo passo. Entende? Esses passos estão levando você para experiências que hoje, se te contassem, você falaria, você é doido, gente. Que maluquice é essa? Isso não tem como ser desse jeito. Sim, eu sei como é esse sentimento aí. Mas é só porque você ainda tem uns passos para dar. Mas olha aqui, desses passos, você vai ser surpreendido para o nível que Deus vai levar você. Pois eu libero essa palavra sobre a sua vida.
Eu libero essa palavra sobre a sua vida nessa manhã. Recebe essa palavra. Recebe. Dê esse passo de fé. Que às vezes você estava aí assim, sabe, não sei, meu Deus do céu. Pois exercite a sua fé. Sim, você está no caminho de fé em fé. Esse caminho vai te levar a ser um gigante. A ser um gigante na fé. A dar respostas que farão história na vida dos outros. As pessoas falarão ainda das suas respostas de fé. Assim como a gente está aqui falando da resposta de fé do nosso pastor Aloysio. As pessoas um dia falarão também das nossas respostas de fé. Amém? Deixa eu orar com você, porque já arrebentou meu tempo aqui, como sempre, né? Ô pastor, que não se comporta. Ah, Senhor Jesus. Mas deixa eu orar com você, Pai, eu oro nessa manhã. Ah, Senhor, como é bom saber, Senhor, que o Senhor tem nos dado o privilégio, a oportunidade, Senhor, de enfrentar os leões. E isso tem nos levado a enfrentar os ursos. Senhor, e enfrentar os ursos tem nos levado a enfrentar os gigantes. E enfrentar os gigantes, Senhor, também tem nos levado a enfrentar os Saús da vida, as perseguições. Mas todo esse processo vai culminar lá no trono, vai culminar lá na coroa, vai culminar lá em coisas tão maravilhosas que hoje talvez nem passem muitas vezes pela nossa imaginação. Mas já estão, Senhor, nos teus planos, já estão nos teus propósitos. Pai querido, eu oro nessa manhã, me ajuda meus irmãos aqui a darmos o passo de fé de hoje. Senhor, a avançarmos para um nível de fé ao qual estamos sendo desafiados no dia de hoje, para que possamos experimentar, Senhor, isso tudo que está diante de nós. São coisas tão poderosas, são coisas tão tremendas. Pai, eu abençoo a vida da minha irmã, eu abençoo a vida do meu irmão. Ó Deus, no nome de Jesus eu declaro sobre a vida de cada um deles, à medida que respondem ao Senhor, eles, assim como Davi, são conduzidos de fé em fé. Ó Deus, para experimentar coisas poderosas da parte do Senhor. Que nesse dia eles possam responder, eles possam acreditar nas boas novas, depositar a sua fé e experimentar aquilo que o Senhor tem para eles hoje. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro abençoando a vida dos meus irmãos, abençoando cada família, cada casa, o trabalho de cada um nesse dia. Que seja um dia de alegria, que seja um dia de respostas poderosas da parte do Teu Espírito e de experiências com o Teu amor e com a Tua presença. Para a Tua glória eu oro abençoando aquele que precisa de um milagre nesse dia. Senhor, opera um milagre nessa vida, nesse dia, para a Tua glória. É o que eu oro, Pai, em nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Bom, nós vamos ficando por aqui. Você sabe, essa live fica salva aqui no meu Instagram. E ontem eu não consegui fazer, mas hoje eu vou fazer. Vou salvar lá no meu YouTube. Se você puder depois ir lá e me seguir lá no YouTube. Não sei se é que fala seguir, mas inscrever-se lá no meu canal no YouTube. Porque depois eu quero ir migrando, eu quero fazer a live também lá no YouTube, né? Porque alcança de pessoas que não estão aqui no Instagram também, ok? Compartilhe essa live com alguém, multiplique essa palavra. Que Deus te abençoe e até amanhã, às 6h30, com mais um pão quentinho, direto do céu para o seu coração.